Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Tempo de Conhecimento, segundo módulo, falando sobre propósito. Nesta noite nós vamos falar como saber meu chamado e a minha vocação, né? Nós falamos nas aulas anteriores sobre temperamento, né, sobre personalidade, sobre voltar à origem, né, aquilo que nós somos formados, fomos criados, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre vocação. Amém, queridos? Então, feche seus olhos, vamos orar agora apresentando esta aula ao Senhor. Pai, quero te louvar, te agradecer mais uma vez por estar aqui, podendo ministrar, podendo falar da tua palavra. Senhor, abre os nossos corações, fala conosco. Fala ao coração de quem está ouvindo nesta noite, mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nos ensinar sobre esta palavra, sobre este tema a propósito, que nós possamos aprender cada vez mais para viver segundo a Tua vontade, para poder estar no centro da Tua vontade. Pai, nos ajuda, abre o nosso entendimento, Pai, nesta noite, de uma maneira sobrenatural, Pai, e que esta aula possa ficar clara, objetiva, e que possa ser uma ferramenta poderosa, Senhor, para a tua igreja. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Então, como eu falei, nas aulas passadas nós falamos um pouquinho sobre personalidade, né? Que ela, dentro da nossa personalidade, tem o nosso temperamento, tem o nosso caráter. E o nosso temperamento, falei na aula passada sobre os 4 tipos de temperamento, né, que é mais comum estudado, né, na psicologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vocação, sobre chamado, né? Então o chamado, ele vai fazer parte. Para viver o meu propósito, eu preciso entender qual é o meu chamado, né? Que é a expressão de Deus também através de mim. Como nós vimos na primeira aula, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E as pessoas precisam ver isso expresso em nossas vidas. Assim como Jesus veio e expressou o Pai, nós precisamos também expressar a eles, né? Porque nós somos a sua imagem. Então, quem eu sou, como eu expresso, como me revelo esse Deus, né? Então as pessoas precisam olhar para nós e encontrar isso, né? Dentro daquilo que nós fazemos hoje, dentro do nosso propósito. E encontrar essas respostas nos farão chegar ao nosso propósito. Então você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber que o Senhor te fez não por um acaso, você não é fruto de um acaso, você não é fruto de uma criação sem propósito nenhum. Quando Deus fez o homem, quando Deus fez a mulher, Ele fez para um propósito, tá lá em Gênesis, primeira aula, onde nós fomos criados para ser a sua imagem e expressar quem Ele é. Mas Ele nos colocou com caráteres e personalidades, né, que nós precisamos ser moldados, trabalhados, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, porque devido à queda, né, nós perdemos a primeira forma que estava lá no Éden, né, que quando foi a criação, quando Deus criou o homem, e por causa do pecado nós deixamos de ser como na origem, mas em Cristo, né, na obra da cruz, no poder da cruz, nós passamos a ter uma nova imagem e passamos a expressar, deixar que o Espírito de Deus, a partir do Espírito de Deus que habita em nós passamos a deixar com que os nossos temperamentos, né, o nosso caráter seja moldado, trabalhado, transformado pelo Espírito Santo. Então, primeiro nós precisamos saber e se conhecer. Como eu falei, nas nossas habilidades, os nossos limites, as nossas paixões, os dons, os defeitos, né? A nossa personalidade. Você precisa fazer uma autoanálise de quem você é. Você precisa se avaliar, você precisa se conhecer. A aula passada eu deixei um linkzinho no finalzinho. Ali é um teste de temperamento, tem outro, tem vários testes. Ali é só para você ter uma noção de como que é a sua personalidade, qual que é o seu temperamento, né? É claro que, como eu disse, você não é só o teu temperamento, né? Você é carregado das suas experiências, dos seus traumas, de tudo aquilo que você viveu, da sua formação, né? De toda a genética, a carga genética que você recebeu. Então, tudo está envolvido dentro de quem você é, da sua personalidade. Mas ali é uma base para você também se autoconhecer, para você poder fazer uma análise de quem você é. Então, o que eu sou, a minha história de vida, o meu temperamento, a minha identidade, tudo tem a ver com propósito.
Por isso que nós precisamos nos conhecer. Na psicologia, existe 3 núcleos central que se estuda sobre propósito. Um deles é o dom, segundo o talento e o terceiro são os dramas. Dons é aquilo que eu recebo da parte de Deus, né? Aquilo que o Senhor me entrega, aquilo que faz parte do espiritual, daquilo que eu vou fazer, né, para Deus, aquilo que eu vou devolver para Deus, porque dom, quando nós estudamos sobre dons, o significado de dom quer dizer dádiva, presente. Então nós recebemos, quando nós aceitamos Jesus, como nós voltamos a ter essa nova imagem em Cristo por causa da cruz, nós recebemos presentes, né? O Senhor nos presenteia e nós devolvemos para Ele. Como? Trabalhando, fazendo a sua obra, né? Não é só, alguns acham que dons é só quem canta bem, é só quem prega bem, de maneira nenhuma, né? Aqui a Bíblia vai deixar claro alguns dons, né, que foi entregue, que é o dom do serviço, né, o dom de administrar, tem tantos outros dons de mordomia, isso é um dom, né, que também isso é para ser usado no reino de Deus, para ser usado para cumprir um propósito de Deus, né, para edificar a sua igreja na face da terra. Então você usa os seus dons, então você precisa saber qual é o seu dom, você precisa buscar em Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você se consagra, mais você consegue desenvolver este dom. Quanto mais esse dom vai ficando em evidência. Então, uns têm um dom para ministrar, para ensinar, né, para poder estar ministrando palavra, ensinando, não só ministrar em cultos, não é só isso, mas ensinar. Uns têm um dom para estar ensinando, né, outros têm um dom para louvar e assim por diante. Talento também é algo que nós temos em nós, são habilidades naturais que nós adquirimos, até por estudo, quando nós estudamos, né? Muitos acabam tendo habilidades na sua área profissional, né? Às vezes está numa profissão em que a sua habilidade está cooperando ali naquela profissão. Então, o talento é aquilo que você faz de uma forma muito fácil, muito natural, não precisa forçar muito, mas é claro que à medida que você treina, à medida que você busca mais habilidade, você vai melhorando no seu talento, né? Então, talento é isso. E traumas são as minhas vivências, as minhas experiências de vida, sofrimentos, né? E vitórias que nós passamos no decorrer do tempo, nós falamos um pouco isso também nas outras aulas, que tudo passa também pelas nossas escolhas, né? Que nós vivemos coisas de escolhas que nós tivemos na vida, né? E aí inclui sofrimentos, escolha não só nossa, às vezes a escolha não foi nossa, foi a escolha de um familiar, talvez de um pai, talvez de uma mãe, e ali nós sofremos consequências também. Isso passa pelos nossos traumas, mas o que é muito mais tremendo é que todos eles serão ressignificados, trarão um novo sentido, né, em Cristo. Todas aquilo que era maldição, aquilo que era para ser como algo maldito para as nossas vidas, o Senhor transformou em bênção através da cruz, né? Até os nossos sofrimentos, a Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje é paz, mas estava sobre ele, né? E hoje nós podemos em Cristo ter um novo sentido para tudo aquilo que nós vivemos de amargura, de sofrimento. Não precisamos ficar presos, né, às situações, às circunstâncias, porque o Senhor nos faz viver coisas novas, né? Ele vai transformar tudo aquilo que foi ruim, coisas ruins, coisas que foram amargas, o Senhor vai transformar isso em bênção em nossas vidas. Então o primeiro ponto é, eu preciso me conhecer muito bem. Eu preciso saber, está dentro lá dos temperamentos, da minha personalidade, do meu caráter, né? Como eu falei, caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Então eu preciso saber quem eu sou, para deixar com que seja potencializado tudo aquilo que é pontos fortes e seja tratado tudo aquilo que é ponto fraco em mim. Segundo, eu preciso ser autêntico. Você precisa saber quem você é para você se aceitar. Muitas pessoas não se aceitam, não se amam porque não sabem quem são. Então elas procuram tentar saber, achar o sentido de quem ela é, porque não sabe a importância, não sabe o valor que ela tem, né? Então você precisa saber quem você é. Você não pode tentar ser como uma outra pessoa. Você é único. Deus te fez único, como eu falei. Existe apenas
um registro que é só teu, né? O Senhor te entregou, então você não pode se comparar ou querer ser outra pessoa. Aí a gente vê um exemplo disso na Bíblia, quando fala lá em 1 Samuel 17, versículo 38, quando Davi, né, diante da guerra ali com o gigante, e ninguém vai para a guerra, e de repente Davi ouve ali aquela situação onde todo o exército de Israel, mais Saul, estava temeroso com a afronta do gigante Golias, e Davi fala, não, eu vou, deixa que eu vou, né? Até que tinha uma recompensa ali, que era a filha do rei, né? E tinha os impostos todos que o rei cobrava, né? Seria ali sanado se Davi vencesse. Então Davi falou, não, deixa que eu vou para a guerra. Aí o que Saul faz? Saul pega as suas armaduras de guerra, porque Saul era alguém de guerra, também fazia parte do exército Saul. E aí Saul faz o quê? O rei Saul tira a sua roupa, né, de guerra e coloca sobre Davi, só que aquela roupa fica desajustada, Davi não consegue nem se movimentar, porque aquela roupa não era de Davi, aquela roupa não cabia em Davi. Aí Davi pega a sua ferramenta, Davi pega o seu dom, pega a sua habilidade, a habilidade que ele sabia, a arma que ele sabia usar quando o leão veio para tentar pegar a ovelha, quando o urso veio tentar pegar a ovelha, o que Davi tinha na mão, a habilidade que ele tinha. Né? Então Davi, ele se apropria de quem ele era, da habilidade que ele tinha para ir contra o gigante Golias, e ele vence aquela batalha. O que nós aprendemos com essa passagem? De que cada um tem algo dado por Deus. Você não tem como viver o seu propósito se apoiando em dons e talentos de outra pessoa, em traumas ou vivências de outra pessoa, em testemunhos de outra pessoa. Deus tem um propósito específico para você. Deus tem um chamado, uma vocação específica para você. Até mesmo esposa a esposa pode ter o mesmo propósito alinhado junto, mas Deus vai usar a esposa de uma forma e Deus vai usar o esposo de outra forma, e juntos eles vão se completar. Gosto muito de Efésios, quando vai falar lá da formação da igreja, vai falar daquilo que o Senhor entregou, dom para todos. E ele vai falar desse completar, que nós completamos uns aos outros como igreja. Isso faz parte da igreja. Então você é único. Se aceite, se ame, porque Deus te fez autêntico. Você precisa saber quem você é para você ser alguém autêntico daquilo que o Senhor te chamou. Lá em 2 Coríntios, eu vou ler aqui rapidinho, só 2 versículos. 2 Coríntios 10, 12, diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmo, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriemos além dos limites adequados, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Então, Paulo aqui está falando, né? Está dando... defendendo o seu ministério ali diante de um desafio que ele estava vivendo, e ele fala, olha, não tenho intenção nenhuma de me comparar, né? Não comparar, porque Deus confiou a cada um chamado, né? Então é tolice você se medir ou se classificar com alguém, né? E a gente corre 2 riscos de extremo quando nós nos comparamos, ou o espírito de orfandade ou o espírito de orgulho. O espírito de orfandade é aquele sentimento de que eu fui abandonado, que Deus não olha para mim, que ninguém me ama, eu me sinto menosprezado diante de todo mundo, né? Eu não me sinto com dons, eu não me sinto capacitado para nada. Então existem pessoas que elas se sentem tão inferiores, tão inferiorizadas a outra pessoa, a outros, e que elas não se vê nela quem Deus a fez para ser, né? Então ela se olha segundo a medida de outros, né? Mas nós precisamos olhar para nós segundo a medida de Deus, aquilo que Ele nos fez, Ele nos chamou. Ou espírito de orgulho, porque existe o extremo, outro extremo, que é a pessoa que se sente muito, até demais, né? Então ela acha que ela tem muita capacidade, muito dom, autossuficiente, não precisa de ninguém, e aí entra um espírito de orgulho muito grande, né? E ela começa a menosprezar outros também por causa que acha que o dom dela é o mais importante, o chamado dela, a vocação dela é a mais importante. Então nós não podemos,
né? Se medir ou comparar tanto para cima, tanto para baixo, é uma insensatez, né? Não há sabedoria nenhuma nisso. Somos quem Deus quer que sejamos. Só Ele sabe como nós vamos funcionar naquilo que Ele nos chamou. Por isso que nós precisamos sempre buscar ao Senhor, nós precisamos sempre buscar o Espírito Santo de Deus para nos orientar, para falar conosco, para nos ajudar a se ver. Porque quando você se compara com alguém, você está muito mais longe do chamado de Deus na tua vida, muito mais longe do propósito de vida para você, que Deus colocou para você. Pois conhecer a si mesmo é ser pleno. E nisto é a maior ferramenta que nós temos para viver o propósito. Porque ali você vai deixando ser trabalhado, você vai deixando o Senhor te usar, e isso é tremendo. Terceiro ponto e último é ressignificando os meus traumas. O que é ressignificar? É dar um novo sentido, é ser usado com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu carrego na vida de outras pessoas. Todo propósito, ele passa por aquilo que nós sofremos. 2 Coríntios, também 2 versículos aqui rapidinho que eu vou ler, diz assim, 2 Coríntios 1, versículo 3, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulação. Então, todo o nosso sofrimento, ele vai ter um novo sentido. Ele vai ter um significado muito especial, porque aquilo que nós estamos passando, pode ter certeza, tem pessoas passando coisas iguais, semelhantes ou piores que nós. E nós seremos instrumento para edificação, instrumento para consolo dessa vida. Valorize quem você é. Conheça, você é a expressão de Deus. Viva o seu propósito. Nós somos resultado daquilo que nós vivemos e permitimos fazer parte da nossa vida. Então é tempo do Senhor te levar a viver coisas novas. Viver um tempo novo naquilo que Ele te chamou. Nem tudo que nós vivemos hoje era para nós termos vivido naquilo que o Senhor nos planejou para ser. Como eu falei, muitas das coisas que nós vivemos de traumas foram parte das nossas escolhas. Foram coisas que nós escolhemos e foram coisas que foram escolhidas para nós também, né? Mas só que por causa de Cristo nós vamos trazer sentido a isso. E hoje nós vivemos alguns resultados por causa das nossas escolhas, mas nem tudo está perdido. Não tem como apagar o nosso passado. O que aconteceu, aconteceu, né? Hoje a gente não pode lembrar do passado como uma marca de dor, como uma marca de paralisação. Muitas pessoas vivem no passado, não deixam o passado ser resolvido e ficam ali presas, marcadas, feridas, frustradas, paralisadas, cada vez mais longe daquilo que foi designado para viver, cada vez mais longe do seu propósito, porque estão presas. Não tem como se apagar o seu passado, mas tem como você dar um novo sentido no seu futuro, né? Então tem como você viver coisas novas, porque em Deus nem tudo está perdido. A cruz, ela trouxe a ressignificação de toda maldição do pecado. Em Deus, os meus traumas passam agora a ter um antídoto. Ele passa a ser agora cura, ele passa a ser restauração para outras vidas. Deus quer usar você. Deus quer usar seus dons, seu talento. Deus quer usar os seus traumas para você ser um instrumento para que o nome dele seja conhecido, seja glorificado, para que outras vidas passem a ser curadas, para que outras vidas passem a ser transformadas. Então a cruz, ela trouxe um novo sentido. E tudo vai fazer sentido através da cruz. Experimente hoje fazer parte de um processo de ressignificação que se iniciou na cruz. Somos a expressão de Cristo aqui na terra. Assim como Jesus foi a expressão de Deus, né? Quando ele foi para a cruz, ele cumpriu o seu propósito na cruz. A cruz, ela não foi maior do que o amor de Deus para com toda a humanidade. Assim, as nossas dores, os nossos traumas não podem ser maiores do que o propósito de Deus para a nossa vida, daquilo que o Senhor quer fazer através de nós, que Ele faz em nós e através de nós.
Aprenda hoje a ressignificar e viva o melhor que a cruz pode te oferecer, né? Que é uma vida abundante. Como eu falei, há uma ministração lá no Tempo de Conhecimento que o pastor Calil falou sobre o propósito da cruz. A cruz tem benefícios para nós. Viva hoje o benefício. E um delas é a ressignificação de todos os seus traumas. O Senhor quer te fazer uma nova criatura. Quando você, resumindo a aula de hoje, né? Quando você passa a se conhecer primeiro, quando você sabe quem você é, quando você conhece seus pontos fortes e os seus pontos fracos, quando você é autêntico naquilo que Deus te chamou para ser, quando você é quem você é, não se compara com ninguém, quando você não se deixa ser diminuído, mas também não se deixa ser elevado, quando você sabe que você é na medida que Deus chamou para ser e quando você ressignifica os seus traumas, você começa a estar numa caminhada para o seu propósito. E na aula que vem, nós vamos falar sobre esse se conhecer, também nos fará trazer resposta para a minha geração. Porque além de nós vivemos o nosso propósito, o Senhor nos entrega também um legado para deixarmos para as próximas gerações. Então, semana que vem é a nossa última aula desse módulo sobre propósito. Então, reveja as aulas, volte, né? Faça ali o teste de temperamento se você tiver curiosidade para se conhecer e deixa o Senhor trabalhar através da tua vida, né? Coloca diante dele os seus traumas, as suas feridas, coloca diante dele todas as suas dores. Apresenta a ele as suas dores, porque ele vai cuidar de você. Amém? Nós vamos orar agora terminando esta aula. Pai, quero te adorar, Senhor, te bendizer por esta palavra, Senhor, porque em ti, Senhor, tu nos fizeste nova criatura, porque o Senhor muda, Pai, todo trauma, toda história, Senhor, que veio para nos destruir. Senhor, tu transformaste tudo em vida, Senhor, em poder, para que outras vidas sejam tocadas, transformadas através daquilo que nós vivemos. Obrigado, Senhor, porque nos amaste primeiro, porque nos escolheste primeiro. Senhor, nos ensina cada dia mais a viver segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, Pai, que a cada dia nós possamos, Senhor, viver no centro da tua vontade. Ajuda, Pai, a cada um que está ouvindo também a entender, Senhor, a caminhar rumo ao propósito. Por isso eu te louvo mais uma vez, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações através dessas aulas. Eu te agradeço, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tenham uma boa noite. Até a próxima aula.